Olá, sejam bem-vindos ao nosso estudo de doutrina das quartas-feiras, doutrina online. Seguimos com a nossa série Igrejas em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. E o estudo de hoje é a lição 12 da nossa revista Expressão, editora Cultura Cristã, e o título é A Igreja Crescendo em Harmonia, dia 15 de setembro. Nós vamos começar com uma oração e em seguida continuaremos o nosso estudo. Deus, então, nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Agradecemos a Ti por mais um dia, por este momento, por podermos estudar a Tua palavra. Pedimos a bênção do Teu Espírito, a iluminação, para que possamos compreendê-la e viver por ela, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a igreja crescendo em harmonia é o estudo de hoje e o texto básico é Efésios 4, versos 13 ao 16. Está escrito assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Peço perdão aos irmãos, mas eu estou com a garganta um pouco inflamada, então a voz está bem alterada pelo que eu estou vendo, né? Mas vamos seguir aqui na graça do Senhor. Então hoje nós viveremos de modo... Olha aí, eu acho que até o final teremos essas interrupções. Mas enfim, nós aprenderemos que viveremos de modo digno do nosso chamado, buscando a unidade da fé, o pleno conhecimento de Cristo, seguindo o seu modelo e fugindo da superficialidade. É o que nós aprenderemos hoje, né? Viveremos de modo digno do nosso chamado, buscando a unidade da fé, o pleno conhecimento de Cristo, seguindo o seu modelo e fugindo da superficialidade. Nós estamos expondo, coincidentemente, ou melhor, providencialmente, a carta de Paulo aos Efésios aos domingos, e já passamos pelo capítulo 4, onde vimos justamente esses temas. A unidade da fé, o que é essa fé, o que é essa unidade, né? Que não é ecumenismo, não é todo mundo aceitar todo mundo, mas todos viverem pela mesma palavra e conduzido pelo mesmo Cristo, o verdadeiro Cristo, o Cristo Salvador. Então, por isso, esse aprendizado de hoje que nós resumimos aqui. Nós temos aqui um resumo da passagem, né, que nós estamos estudando, Efésios 4, então, com alguns destaques. O verso 7, por exemplo, temos que todos os cristãos têm em comum um dom da graça, a salvação por meio da fé. E cada cristão recebe alguns dons ou graças particulares para beneficiar a igreja. A unidade da igreja em nenhum lugar fica mais evidente do que nessa interdependência orgânica no corpo de Cristo. E é isso que vemos como destaque no verso 7. Verso 8, nós vemos que na celebração do Salmo 108, da marcha triunfante de Deus do Monte Sinai ao Monte Sião, a sua subsequente entronização no templo, Paulo via uma prefiguração da ascensão vitoriosa de Cristo nos céus. A palavra que tem lá cativo mostra que Cristo derrotou e desarmou as forças espirituais das trevas na cruz. Enquanto o Salmo 68 prevê o Senhor vitorioso recebendo presentes dos homens, Paulo retrata Cristo indo além do recebimento de tributos para a divisão do seu prêmio com os homens. Na adoração judaica, esse salmo era associado com o Pentecostes e por isso ele deve ter vindo à mente de Paulo. Ao subir aos céus
e ser entronizado celestialmente, Jesus recebeu o Espírito Santo do Pai. No dia do Pentecostes, ele derramou o Espírito sobre a sua igreja. Em 1 Coríntios, Paulo enfatizou a maneira pela qual o Espírito Santo capacita a igreja para o ministério. No verso 9, nós destacamos que, tendo em vista o seu propósito de encorajar os crentes a adotarem um padrão de vida como o de Cristo, Paulo inseriu um parênteses para lembrar os leitores de que foi por meio da humilhação de Cristo, sua encarnação às regiões inferiores da terra, que o Filho chegou à posição elevada que ele hoje possui. No verso 11, vemos que por meio de funcionários especiais, Deus providenciou os meios para moldar a diversidade que ele próprio colocou no interior do corpo. A palavra destacada apóstolos é formalmente aqueles que estiveram com Jesus e viram o Senhor ressuscitado, aqueles que experimentaram uma revelação especial do Jesus ressuscitado ou foram comissionados por Jesus para serem os fundadores da igreja e portadores especiais da revelação. A palavra também era usada no sentido mais amplo a respeito de pessoas enviadas como representantes de determinadas igrejas, embora não seja o que Paulo tinha em mente nessa passagem. Profetas significa pessoas que serviam como veículos de encorajamento, advertência e esclarecimento. Uma vez que seus ensinamentos lançaram os fundamentos da igreja, os aspectos fundamentais da obra dos apóstolos e profetas do Novo Testamento não podem se repetir. A palavra evangelistas, significa que pessoas particularmente talentosas na tarefa de expandir o rebanho de Deus. Pastores e mestres são palavras que se referem àqueles que conduzem e instruem o rebanho de Deus. E embora o mestre o faça, também preparando outros líderes. Aí tem essa diferença, né? O mestre também tem, além de ser pastor, também tem essa qualidade de preparar outros líderes. E os versos 12 e 13, nós destacamos que não são primeiramente aqueles mencionados no verso 11, mas as pessoas que eles equipam, que fazem o trabalho do ministério. As pessoas que esses pastores e mestres equipam é que fazem o trabalho do ministério. As congregações de Paulo não apenas congregavam, elas serviam. Mestres eficazes ajudavam cada crente, aliás, a encontrar a sua própria maneira de beneficiar o restante da igreja. No verso 16, Paulo usou a analogia do corpo humano. Os crentes não recebem dons para serem usados em isolamento para auto-edificação. Muitos acham isso, né? Eu tenho meus talentos, os meus dons, e para ser crente sozinho, auto-edificação. Então não é isso, Paulo não ensina isso, e ninguém deve procurar chegar à maturidade sozinho. A visão de Paulo incluía todos os cristãos. O próprio Paulo, embora com uma compreensão muito mais avançada dos assuntos mais profundos de Cristo, esforçava-se para obter conhecimento do Filho de Deus e um grau de maturidade que viriam a ele apenas depois que todos os crentes também os tivessem obtido. Então, os objetivos do estudo de hoje é, primeiro, saber o que significa andar de modo digno da vossa vocação e também revestir-se de Cristo, fortalecendo diariamente sua fé e sua santidade. Então, vamos lá para nosso estudo sobre a igreja crescendo em harmonia, cada um com seu dom, onde, como dissemos, veremos que viveremos de modo digno do nosso chamado, buscando a unidade da fé, o pleno conhecimento de Cristo, seguindo o seu modelo e fugindo da superficialidade. Em nossos dias, irmãos, um fenômeno tem ocorrido com muita frequência nas igrejas. A pessoa sai da igreja, começa a frequentar outra mais legal, entre aspas, mais divertida, mais animada, e se sente bem lá. Mas ela cansará de lá também, porque ficará desnutrida pela falta da palavra, da verdade. Então,
vai para outro lugar. E assim será jogada de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Nunca firmará os pés em lugar nenhum, até finalmente desistir das coisas de Deus e não mais se interessar pela Bíblia, pela igreja, pela oração ou por Jesus. Deus não deseja que nenhum filho seu experimente essa instabilidade, por isso nos doou a verdade, que é a sua palavra. O seu filho também foi doado e nos deu uma família da fé. Então, o primeiro ponto do nosso estudo hoje é para a unidade da fé. A partir de Efésios 4, Paulo discorre sobre o que é andar de modo digno da nossa vocação, no verso 1, que ele coloca primeiro em termos de unidade, depois em termos de santidade e depois em termos de submissão mútua. Então, ele vai falar dessa vocação ou desse modo digno de viver, justamente destacando esse estilo de vida, né? A unidade, a santidade e a submissão mútua. Primeiro ele vai destacar a unidade, depois vai falar da santidade, depois da submissão mútua. E nós vamos ver isso aqui. Quem vem acompanhando os sermões vai justamente lembrar do que a gente tem aprendido. Então, no verso 11, Paulo dá destaque a 5 dons específicos de liderança e ensino, dons pedagógicos que foram estabelecidos por Deus para dar manutenção à unidade da igreja, enraizados no conhecimento de Cristo. No verso 12 está escrito assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. No verso 13, Paulo estabelece o ideal, até que cheguemos à plena estatura de Cristo. Então, esse é o ideal. E esse ideal é o que estabelecemos como meta de algo ainda não alcançado. Nós queremos a unidade da fé, porém, ela ainda é imperfeita. Ela é real, ela existe, mas ainda não é plena. Os dons que Deus concedeu foram dados com esse propósito. Nós sermos perfeitos, plenamente unidos. Por isso que essa unidade é real. Ela é real, ela existe, mas ainda não é plena. Os dons que Deus então nos deu, a gente não pode esquecer, tem esse objetivo. E repare, portanto, que todas as coisas que fazemos na igreja, a reunião, a pregação, o ensino e a evangelização, tudo tem o propósito de consolidar a unidade da fé. Isso nos induz a concluir que qualquer exercício, trabalho ou programação desenvolvidos na igreja tem de servir para o fortalecimento da unidade da fé. Se não for esse o objetivo da programação, não tem outro, tá fugindo do propósito. Eu soube de igrejas que, para atrair pessoas, no mês de junho, realizou festa junina, festa do milho e um monte de coisa. Não, o que é isso? Não, é só para atrair pessoas, para as pessoas conhecerem que tem uma igreja ali no bairro. Olha, se não for o evangelho que está atraindo para Cristo, você não é com outro métodos carnais que você vai atrair alguém realmente para Cristo. Métodos carnais produz resultados carnais. E se você vai usar métodos carnais para atrair, você vai atrair carnais. Porque para atrair crentes, a igreja não negocia o que Deus mandou. Ela faz exatamente o que Deus mandou. São métodos santos, bíblicos, espirituais, com a palavra no centro, tendo justamente essa finalidade de servir para o fortalecimento da unidade da fé. Então, quando há divisões, há arrogância, há cada um querendo fazer a sua vontade, com programações carnais, não é Deus que está sendo glorificado, não está contribuindo para o fortalecimento da unidade da fé, e a igreja não vai servir para esse propósito, vai estar agindo fora desse objetivo para o qual Deus a estabeleceu. Então, além disso, a identidade dessa unidade é a fé, e Paulo recupera o verso 5 justamente nesse momento, nesse ponto. Ele poderia, por exemplo, ter dito:
unidade de Cristo, ou unidade do batismo, ou unidade do corpo, ou mesmo unidade do Espírito, como ele falou, se referiu lá no verso 3, mas ele destaca aqui a unidade da fé. Não há como desvincular Cristo e a fé, irmãos. Então, Paulo fala de uma unidade de confiança em Cristo. A fé não apenas nos identifica como um povo exclusivo, mas também nos apresenta o alvo, que é o próprio Jesus. Nós nos unimos por meio dele e para ele, para a exaltação do nome dele. Todo mundo numa mesma fé, todo mundo na mesma palavra, todo mundo se une na mesma doutrina ou nas mesmas doutrinas bíblicas sobre o mesmo Cristo, o verdadeiro Cristo. É assim que a igreja vive, se une nele, no nome dele, e ele é exaltado dessa forma. Cristo nos deu a fé, nos fortalece na fé e a direciona para si mesmo. Esse é o segundo propósito que Paulo destaca. Então nós vemos no segundo ponto o objetivo para o pleno conhecimento de Cristo, né? Jesus nos uniu para conhecermos plenamente a Ele. Então, sobre o conhecimento de Cristo, Paulo retoma o que já havia dito no capítulo 3. Ele quer que todos sejam conduzidos ao conhecimento pleno de Cristo. Chegar ao conhecimento de Cristo é uma jornada para toda a nossa vida. Não somos evangelizados de uma vez para sempre, mas temos de nos deixar evangelizar todos os dias. Receber Cristo foi um ato único para recebermos os benefícios da salvação, a justificação e o novo nascimento. Contudo, temos o dever cristão de nos revestir de Cristo todos os dias. Sermos revestidos de Cristo implica assumir a cada dia nova postura, nova linguagem, enfim, implica vivermos em novidade de vida. Viver em novidade de vida, irmãos, não é um moralismo seco de cumprimento de leis e obrigações, mas resulta de amarmos a Cristo e desejarmos ardentemente ser como Ele. Então é daqui que nós partimos. O que é o verdadeiro cristianismo? É tudo que você faz exatamente como a Bíblia manda, parte do seu amor genuíno por Cristo, do seu prazer nele, não uma vida moralista, legalista, mas o fato de você amar a Cristo e desejar ardentemente ser como ele. O moralista não ama, ele faz aquilo que pensa ser a sua obrigação. Nós não devemos ser assim, devemos agradar a Cristo porque o amamos. No terceiro ponto, nós vemos que essa unidade é para servir o modelo de Cristo, né? A perfeita varonilidade, a medida e a estatura de Cristo são expressões que nos trazem à mente desejar ser como alguém que é físico, que tem peso e medida. Muitas pessoas se esforçam bastante para se adequarem aos padrões sociais. Pense, por exemplo, no imenso esforço que as pessoas fazem para se adequarem ao padrão de beleza ou de sociabilidade. Segundo Paulo, o padrão ao qual o cristão deve procurar se adequar é o próprio Cristo. Isso significa que o salão de beleza, os costumes sociais, a vida das celebridades, as ideologias políticas ou qualquer outra coisa não podem ter mais valor para você do que a imitação de Cristo. O meu objetivo maior de Cristo é seguir o modelo de Cristo. O apóstolo João nos adverte: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo ou que no mundo há. O amor pelo mundo rouba do nosso coração o amor que é devido somente a Deus. Deus formou a igreja para que nela sejamos conduzidos ao conhecimento e à semelhança contínua e progressiva de Cristo. Somos chamados à perfeita varonilidade, isto é, a sermos como o varão perfeito. Nenhum pecado foi encontrado em Jesus Cristo, nenhuma falha, nenhuma fraqueza imaginável. Tudo isso nós conhecemos muito bem. Temos estudado na palavra de Deus sobre a pessoa de Cristo e vemos que não há ninguém como Jesus, mas não é ninguém
no sentido de ele ser superior somente aos seres humanos. Não há nada nem ninguém no universo. Ele é o único Deus e é o Deus verdadeiro, transcendente, embora também imanente. E, e ele é esse Deus, né? Por isso que nós temos aí um padrão elevadíssimo, porque se Deus encarnou, e ao encarnar essa pessoa divina e humana em carne, é o varão perfeito e é o nosso padrão. Nós temos como padrão ser como Jesus é. Jesus foi aqui em terra e Jesus é. E durante o seu tempo na terra, ele sempre foi o varão perfeito e nós estamos num processo de edificação que eu tenho como alvo. Temos que estar conscientes disso. Se buscarmos crescer como pessoas à semelhança de Cristo, seremos maduros, firmes e corajosos para defender o que é reto perante Deus e não nos deixaremos levar por qualquer engano deste mundo. Por isso, Paulo adverte contra a superficialidade. Paulo é contra a superficialidade. Por isso, nosso próximo ponto, prevenção contra a superficialidade. Relacionamento indiferente, superficial, distante, né? Paulo não retrata os não crentes, mas crentes que não crescem e facilmente são enganados, porque são fracos e não conhecem Cristo como deveriam, como está lá no verso 14. Muitas coisas superficiais podem estar no coração quando você vai aos cultos. De repente a gente vai aos cultos porque quer consolo imediato para as nossas angústias, entretenimento para a alma abatida e monótona, resposta rápida para nossos dilemas e etc. Muitos lugares apresentam respostas e fórmulas para o sucesso como se fosse receita de bolo ou oferecessem momentos de leveza, sensações incríveis e altamente emocionais, ou ainda momentos de risadas e divertimentos com danças, animações e alegria diversas, e é o que muitos procuram. Domingo repassado, nós estamos no mês especial de aniversário e vimos a pregação em Mateus 8, de 1 a 4, sobre a cura do leproso, com o reverendo Vinícius Souza, quando ele destacou que a vida daquele leproso mudou quando ele se encontrou com Jesus e que nós tínhamos que aprender muito com aquele leproso. Primeiro, ele rompeu paradigmas para se encontrar com Jesus. Ele tinha um desejo tão grande de se encontrar com Cristo que nada nem ninguém seria impedimento. Então ele vai e se encontra com Jesus. É uma lição muito grande. E quando ele chega, um homem totalmente enfermo, sem esperança de futuro, humanamente falando, mas tratado sem dignidade, com desprezo, né, com preconceitos. E quando ele se encontra com Jesus, a sua primeira postura não foi pedir a cura da sua enfermidade, foi adorar. E o mensageiro, né, o reverendo Vinícius, destacou muito bem quando chegou nesse ponto, que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar para pensar da forma de Deus. Na nossa relação com Deus, nossos problemas não são prioridades, mas a adoração sim. Adorar a Deus, desejá-lo, altamente estimá-lo e tudo mais. E ele até destacou que, até porque Jesus inspira a adoração, né? Quando você o conhece de fato, isso inspira a adoração, você o admira e nada nem ninguém pode desviar a tua atenção quando você realmente está com a atenção voltada para Jesus como ele realmente é. No domingo seguinte, domingo passado, portanto, nós vimos um segundo pastor, um pregador, reverendo Tiago, pregando em Ruth 1, de 1 a 5, onde ele destacou 2 passos para a vida ir de mal a pior. E o primeiro passo foi justamente fazer a própria vontade, viver do seu jeito, no lugar do jeito de Deus. A segunda foi fazer as suas satisfações, as satisfações do seu coração, que é bem parecida com a primeira. Ele destacou que foi o que aconteceu com Elimeleque. Então, relacionamento superficial, eu trouxe esses 2 exemplos para cá para mostrar que Deus tem falado conosco.
todos esses dois sermões tratam disso, de relacionamento, no final das contas, superficial com Deus, indiferente, onde a palavra de Deus não é obedecida, não há interesse, não é interessante conhecer a vontade de Deus e viver por ela. Por isso, há uma inversão de prioridades. Primeiro todos os meus desejos, as minhas vontades, primeiro essas coisas, e daí a gente vai decidindo fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus, e a vida, seja individual, seja da igreja como um todo, vai de mal a pior. Então, voltando aqui para o nosso capítulo, Paulo nos mostra algo muito superior a tudo isso. Ele nos ensina o que ocorrerá se nos basearmos em Cristo, o sólido fundamento, se segurarmos a nossa mente com a sua doutrina e buscarmos dia a dia pensar, falar e agir como Cristo. Seremos felizes em Deus, verdadeiramente felizes. Seremos fortes e resistentes contra o mal e contra as adversidades. Viveremos em profunda e genuína alegria, que não dura apenas uma noite, mas permanece em nosso coração, ainda que vivamos os conflitos mais angustiantes. Por essa razão, a primeira coisa que Cristo faz quando vem ao encontro do pecador é destruir o seu velho homem, como está lá no capítulo 4, o seu eu, porque só assim poderá nascer um novo homem gerado pelo Espírito Santo. Depois disso, vem o processo de amadurecimento, que não é igual em todos, porque o grau de interesse, curiosidade e pressa em estar com Deus não é o mesmo em todos os crentes. Então, por isso, essa diferença. Assim, nos lembramos da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, de 1 a 9. Por isso, estamos estudando Efésios 4, né? A igreja de Éfeso, que embora madura e bem fundamentada, se cansou devido ao tempo, às perseguições e às dificuldades que suportou. E essa mesma igreja, para quem Paulo está escrevendo após se passarem mais de 30 anos, se esqueceu dessas verdades fundamentais. Olha só que perigo. Paulo quer evitar que sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Se não firmarmos os nossos pés em Cristo, se não vivermos em dependência dele, mas ao contrário, se insistirmos em ver Cristo como uma religião de narcóticos, isto é, que só serve para anestesiar e dar momentâneas alegrias, então, diz o texto, não cresceremos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Segundo Paulo, há muitos que andam enganando apóstolos fraudulentos, melhor dizendo, é o que Paulo condena aqui, né? Apóstolos fraudulentos, pastores mentirosos, profetas de visões falsas, corja de ladrões e mercenários, que não conhecem a Deus e impedem as pessoas de conhecê-lo. Não se deixe enredar pelas doces palavras deles. Não se deixe seduzir e tome cuidado, porque o seu coração, muitas vezes, pela busca da satisfação imediata, tentará induzi-lo a buscar essas coisas. Paulo usa palavras astúcia, né? A palavra astúcia. Ele havia dito aos coríntios que não trabalhava com astúcia. Está lá em 2 Coríntios 4:12, que diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ele faz essa advertência para que o diabo não venha cantarolar em nosso ouvido, tentando nos fazer acreditar em ensinos enganosos e em pregadores enganadores. Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Para que isso não aconteça, ele nos chama, né? Chama todos os crentes para crescermos em Cristo. Então vem o último ponto, bem mais curto, que é crescendo em Cristo na unidade da fé. A prevenção contra todos esses enganos é crescer na graça e no conhecimento de Cristo.
o caminho para não andarmos na trilha do mundo é seguirmos a verdade em amor. O apóstolo Paulo apresenta um crescimento de duas vias. Ele diz, cresçamos, colocando a responsabilidade em nossas mãos, mas também diz, de quem? Referindo-se a Cristo, porque nele o corpo cresce em todas as juntas e ligaduras na exata proporção. Ou seja, toda a energia de cada partícula do corpo depende diretamente da ação soberana de Cristo. Portanto, ao mesmo tempo em que devemos oferecer para Deus o melhor de tudo o que está debaixo da nossa responsabilidade, não existe nenhum crescimento na igreja, nenhuma união que se sustente sem a direta atuação do poder de Cristo fluindo em nós. A verdade deve ser aquilo que desejamos. Então, tem esses dois lados para esse crescimento. Todo o meu envolvimento, todo o meu esforço, mais a ação de Cristo em mim. São as duas ações que produzem esse crescimento. Não significa, então, que eu faço minha parte e Jesus faz a dele. A ideia melhor seria que, então, tudo que eu faço é porque Jesus está agindo, está atuando em mim. Então, o crescimento da igreja é o resultado do que Cristo produz na igreja, agindo e nos fazendo agir como se nós fizéssemos a nossa parte e ele a dele, mas é sempre tudo por causa de Cristo agindo em nós. E então nós teremos a verdade, como aquilo que desejamos. Este é o desejo ardente dos santos, a verdade. Se você quer fugir da superficialidade, ame a verdade e dedique toda a sua energia para conhecê-la, buscá-la e alimentar-se dela todos os dias. Faça isso em amor, conforme diz o texto. O texto diz assim, em amor, e destaca isso. Significa que não é por obrigação, não é para alívio de consciência, mas porque você ama fazer isso. Precisamos deixar de amar as coisas que não importam. Amamos o sono, a preguiça, o lazer, o descanso, a letargia. Isso sem falar nos amores proibidos e no amor pela perversidade e pelo engano. Precisamos aprender a amar a verdade e a desejá-la com todo vigor, porque, em primeiro lugar, o amor pela verdade honra a Deus e o glorifica. E, em segundo lugar, a verdade sabe recompensar quem a busca. Quem busca a verdade, quem busca a Cristo, experimenta o que não se encontra em parte alguma deste mundo. Nada pode se comparar à presença poderosa e gloriosa de Cristo, porque com ele até um vale seco se torna um manancial. Que maravilha, Então, conclusão, irmãos. Na música, aliás, O Fim da Espera, do grupo Logos, 1984, foi o ano da sua composição, é feito um compromisso, que diz assim, enquanto o Salvador não vem, quero fazer da minha vida o melhor. Quem conhece essa música já sabe até a melodia aqui, Enquanto o Salvador não vem, estou desafinado, Quero fazer da minha vida o melhor. Jesus ainda não voltou, mas está a caminho e até que ele venha, a recomendação bíblica, de acordo com o que aprendemos nesta lição, é prosseguir na edificação. Nesse trabalho de parceria, o Senhor permanece enviando seu poder, sua graça, seu Espírito, enquanto nós, como seu povo, permanecemos nos fortalecendo, obedecendo e crescendo em uma vida de unidade, entendimento e obediência. Viver com Cristo implica viver com a igreja, seu corpo e sua noiva. Então, aprenda a cultivar amor sincero e ardente pelo povo de Deus, use seus dons e talentos para ser bênção para seus irmãos, seja humilde, seja submisso às autoridades, à liderança, ame a verdade, que é a palavra de Deus, que é Cristo, ainda que ela o confronte, e se aproveite dela para ser edificado a glorificar a Cristo. Ouça a palavra e não a desconsidere, não se rebele contra a palavra, sofisticando argumentos e fazendo, então, as coisas acontecerem do seu jeito para você viver a sua religiosidade e não a religiosidade de Deus. Não faça isso,
Isso foi feito por Elimeleque e não deu certo, a vida foi de mal a pior. Paulo fala da diferença muito clara do que é a nova criatura e o que é a velha criatura. Então nós devemos viver como realmente somos a nova criatura, portanto transformada pelo próprio Cristo, por sua graça, que tem como uma característica muito inconfundível, clara, a evidência assim nítida, não viver segundo a vontade dos seus pensamentos obscurecidos de entendimento. Não, a pessoa que vive para Cristo não vive segundo a vontade dos seus pensamentos. Ela vive justamente para Deus, né? É como Jesus, quando foi lá para ser crucificado e orou, pedindo a Deus ao Pai, que passasse dele aquele cálice sem que ele bebesse. E ele diz lá: todavia não seja a minha, mas a tua vontade. Então, sejamos assim em relação à igreja, amando a igreja, buscando viver sempre fazendo a vontade do Senhor. A igreja crescendo em harmonia. Essa foi a lição de hoje, né? Que o Senhor nos abençoe. É dessa forma que acabamos de estudar que viveremos de modo digno do nosso chamado, buscando a unidade da fé, o pleno conhecimento de Cristo, seguindo o seu modelo e fugindo da superficialidade. Vamos orar, encerrando? Senhor, nosso Deus, nós clamamos ao Senhor por misericórdia, porque nós somos carentes da Tua graça e diante do que ouvimos, ó Pai, clamamos as Tuas misericórdias para sermos realmente fiéis ao chamado do Senhor, buscando viver a unidade da fé, ó Pai. Desejando realmente conhecer a Cristo, conhecê-lo plenamente, buscando o pleno conhecimento de Cristo, buscando realmente seguir o seu modelo, vivendo, querendo ser como Cristo em todo momento, e num relacionamento vivo, profundo, real, verdadeiro, portanto, fugindo da superficialidade, da indiferença, da hipocrisia, da falsa religião. Ajude-nos, Senhor, tenha compaixão de nós, mude a nossa vida. E obrigado, porque o Senhor nos deu esse momento de estudo da Tua Palavra. Agradecemos mais uma vez. Abençoa o Teu povo que ouviu, aquele que ouviu e ainda não é convertido a Cristo, dá a ele, ó Pai, a oportunidade de poder conhecê-lo e ser salvo. Nós oramos também pedindo a Tua bênção para o nosso descanso, para o dia de amanhã, e em especial pedimos para o nosso país e para o mundo, e pelo mundo também. Pelo nosso país, porque temos vivido injustiças, temos vivido confusões, enganos, temos vivido tiranias, juízes que são cada vez mais orgulhosos, insensíveis, políticos também, que são insensíveis com a dor humana e cada vez mais se alimentam da perversidade e não temem a nada nem a ninguém e vivem assim, ó Pai, orgulhosos, cheios de si e tomando decisões que são contrárias ao Senhor, justamente para deixar claro que nem ao Senhor eles temem e jamais se prostrarão diante do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que subjugue esses injustos e perversos e sustente os homens justos e nos dê dias de paz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Foi um prazer tê-los conosco. Ótimo descanso. Um abraço.